Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 2 de fevereiro, terça-feira, a igreja celebra a festa da apresentação do Senhor no templo. O evangelho que nós meditaremos é o evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículo de 22 a 40. E aqui quem vos fala é o padre Daniel de Santa Bárbara. O evangelista Lucas registra o momento em que se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés. Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Muito importante a atuação de Maria e de José na vida de Jesus. Uma atuação de amor, de compaixão, de misericórdia, de proximidade, de dar esse testemunho, levando o menino Deus para ser apresentado ao Senhor, levando o menino Deus para ser consagrado ao Senhor nosso Deus. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos. Este sacrifício era oferecido pelos pobres. Os ricos ofereciam bodes, touros, carneiros, e os pobres ofereciam um par de rolinhas. E foi apresentado, então, este sacrifício ao Senhor. E esse casal pobre lá da Galiléia passou despercebido pela multidão, que estava em peregrinação ao Templo de Jerusalém. Mas, para o profeta Simeão, aquele casal humilde com uma pequena criança no colo não passou despercebida. Simeão é um homem movido pelo Espírito Santo e sabe entender os sinais dos tempos e sabe entender que Deus conduz a história. E iluminado e conduzido pelo Espírito Santo, Simeão, que era justo e piedoso, foi até o templo. E quando chegou no templo, viu o menino e o tomou nos braços. E viu então os pais de Jesus, Maria e José. Simeão tomou o menino então e disse: Agora, Senhor nosso Deus, conforme tua promessa, pode deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Simeão, que era um profeta de muita idade, esperava a consolação e a libertação de Israel, e foi capaz de ver naquele menino tudo o que era esperado de bom, toda a promessa do Antigo Testamento, o Messias, o Salvador, o descendente de Davi, porque na verdade Simeão não contemplou simplesmente pelos olhos, mas contemplou pela fé, contemplou por ser um homem iluminado pelo Espírito Santo, contemplou pela sua perseverança na vida de oração para entender os sinais dos tempos. A mãe de Jesus e o pai estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Para aqueles que são os poderosos, os gananciosos, os orgulhosos, Jesus será motivo de queda. Para os humildes, os pobres e perseverantes, os que buscavam fazer a vontade do Senhor, Jesus será a causa de reerguimento, a causa da ressurreição, da esperança eterna. E Jesus disse, ele será, e Simeão disse, ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. A profetisa Ana, que vivia no templo após se tornar viúva, passou longos anos no templo em oração, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar ao Deus de Israel
e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Israel e de Jerusalém. Jesus é o libertador, mas como pode uma simples criança frágil, envolta em faixas, ser tudo aquilo que se esperava? Quando se crê, as coisas mais simples e humildes se tornam importantes e grandes. Quando se crê, se vive pela fé e não pela visão. Nós somos chamados a viver pela promessa, que irá se cumprir no tempo certo. Simeão e Ana vivem pela fé, na certeza de que Deus realiza o impossível, na humildade e na simplicidade daquele menino. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Que o menino Deus, que foi apresentado no templo, nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, nos dê a paz em nossos corações e a libertação que tanto precisamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.